Oi, pessoal, tudo bem? E aí, assistindo a primeira aula, revisão de gêneros textuais, deu para matar a saudade? Estão entendendo a aula? Se estiver entendendo, curte o vídeo. Não estiver entendendo, professora, não entendi algum conceito, coloca lá nos comentários, tá? Coloca nos comentários, manda no positivão, mande as dúvidas que a gente vai esclarecer todas. Como é revisão, fica um pouco mais tranquilo. A gente viu isso no primeiro bimestre e está revendo. Mas surgiu dúvidas, começou a fazer algum exercício, surgiu dúvidas, coloca lá, tá bom? Combinado? Essa revisão é de gramática. Então, eu sugiro que vocês peguem o nosso livro, Caderno de Atividades de Língua Portuguesa, e acompanhem com ele em mãos. Ele está bem resumido, eu vou tentar seguir o que está nele, então a sequência. Como eu vou tentar seguir essa sequência, fica um pouco mais fácil. É só o estrangeirismo que eu coloquei aqui, que ele está no final do livro, mas fica mais fácil da gente acompanhar pelo livro, tá? Peguei o livro, vamos continuar? Primeira coisa que eu vou falar para vocês, de sujeito, a gente viu o ano passado, quem estava comigo ano passado viu, quem não estava ou quem não lembra está revendo agora. O que é o sujeito? É um dos termos essenciais da oração. É aquele ou aquilo sobre quem se diz algo. Então, quem? Eu acho o verbo e pergunto quem? E aí eu encontro o sujeito. Tipos de sujeito. Eu tenho sujeito simples, que é quando eu tenho apenas um núcleo, sujeito simples, um núcleo, sujeito simples. Independente se ele está no plural ou no singular. Aqui um exemplo, Carolina saiu ontem à noite. Um núcleo, sujeito simples. Sujeito composto, dois ou mais núcleos. A partir de dois núcleos, sujeito composto. Exemplo, Maria e Carolina caminharam até o cinema. Oculto é quando ele não aparece na oração, mas eu consigo saber de quem está falando, tá? Geralmente, ou ele está na primeira pessoa do singular ou plural, eu ou nós, ele não aparece, mas o verbo está conjugado nessas pessoas, ou eu posso identificar ele pelo texto, pelo parágrafo, em algum momento aparece quem é. Aqui no meu exemplo, assisti ao filme na pré-estreia. Quem? Eu. Então eu sei, consigo identificar quem assisti eu, mas ele não aparece. O indeterminado, ele também não vai aparecer, mas eu também não consigo saber de quem está falando. Geralmente ele está conjugado na terceira pessoa, singular ou plural. Ele, ela, eles ou elas. Nesse meu exemplo, falaram de você. Quem falaram? Eles? Elas? Eu não consigo saber quem é. E por último, o inexistente, que é quando eu não consigo achar sujeito na oração, ela não tem. Geralmente, verbos que representam fenômenos da natureza, o verbo haver no sentido de existir, verbo fazer e haver no sentido de coisas passadas, tá? Dois exemplos aqui para vocês. Choveu muito ontem, ou o segundo exemplo, houve muita confusão na festa. Se eu perguntar para esses verbos quem choveu, alguns alunos falam a chuva. Não, ninguém choveu, ninguém, a São Pedro. Não, então essa oração choveu muito ontem não tem sujeito. Houve muita confusão na festa. Quem houve? Não tem sujeito, tá? Não consigo achar sujeito na oração. Próximo. Predicado é o segundo termo, né, essencial da oração. O sujeito e o segundo é o predicado. É o que se diz em relação ao sujeito. Então, o sujeito é de quem eu falo e o predicado é o que eu falo. Então, o predicado verbal, ele é um sintagma nominal que gira em torno do núcleo, que é o verbo, ou uma locução verbal. O verbo no predicado verbal é extremamente importante. Eu tenho que achar para analisar o predicado verbal. Em um período, o número de verbos é o mesmo número de orações que eu vou ter nesse período, tá? Aqui um exemplo. Carlos saiu pela porta, correu até o portão e suplicou que ela voltasse. Saiu, correu, suplicou. 3 verbos, 3 orações. Nesse caso, período composto por coordenação, são orações independentes. Sintagmas. Sintagma é um conjunto de palavras que eu tenho dentro da frase que estão subordinadas a um núcleo. Tá? Esse núcleo ou ele é um substantivo,
ou ele é um verbo. Então, são palavras que estão ali auxiliando aquele núcleo para se fazer entender, para eu conseguir compreender melhor o que está sendo dito, tá? Então, o sintagma nominal ele gira em torno do núcleo que é um substantivo, sintagma verbal vai girar em torno do núcleo que é um verbo. Aqui eu tenho uma frase, ó, alimentos orgânicos são mais saudáveis. É uma frase. Eu separei eles em sintagma verbal e nominal para vocês. Lembra que eu falei para vocês? Primeiro eu pergunto quem são alimentos orgânicos. Achei o sujeito. Sujeito está girando em torno de um substantivo, que é alimentos, que é o núcleo do sujeito, núcleo do substantivo. Núcleo do sintagma nominal, substantivo. Alimentos o quê? Orgânicos. Então, uma característica desses alimentos. Tá vendo que orgânicos está trabalhando para eu entender que alimentos são. Então, aqui eu tenho um sintagma que gira em torno do substantivo, consequentemente, o sintagma nominal. O que sobrou para frente, né, são mais saudáveis, eu tenho um verbo. Se eu tenho um verbo, é um sintagma verbal, tá? Só que são o quê? Mais saudáveis. Eu consigo separar de novo, porque esse o que está respondendo o que eles são, ele também tem um substantivo ali, que o mais está dando uma característica para esse substantivo. Então, eu tenho um outro sintagma nominal dentro desse sintagma verbal, tá? Aqui eu vou ter dois sintagmas nominais e um deles vai fazer parte do meu sintagma verbal, certo? Adjunta de nominal. Adjunta de nominal é um termo acessório da oração que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo. Se eu estou falando que ele é termo acessório, ele não é imprescindível. Eu consigo tirar ele da oração e mesmo assim a oração ainda faz sentido, tá? Então, o que é, na verdade, isso? São palavrinhas que estão ali acompanhando o meu substantivo e ajudando ele, dando características ou determinando quem ele é. Tá? É feito através de classes de palavras que são artigos, adjetivos, pronomes ou outros. E para encontrar eles, eu tenho que achar o substantivo. Então, eu vou encontrar o meu substantivo e vou ver quais palavras estão em volta dele, estão dando algum significado, estão trabalhando junto com o substantivo. Achei essas palavrinhas, provavelmente elas são adjunta de nominal. Tá? Aqui eu tenho um exemplo, a frase: as melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Eu já grifei os substantivos, tá? Olhem lá, grifei receitas e avós. Receitas, as melhores receitas. As é um artigo, melhores é adjetivo, os dois estão trabalhando para a palavrinha receita, que é o substantivo. Avós, pelos nossos avós. Pelos é a preposição por mais o artigo os, virou pelos, está trabalhando para falar quem são os avós. Nossos, pronome possessivo, também está trabalhando para o substantivo avós, para eu saber quem são essas pessoas, quem são os avós, tá? Quem é esse substantivo, certo? Próximo. Estrangeirismo. Estrangeirismo, acho que foi uma das matérias mais simples que a gente aprendeu no primeiro bimestre. Nada mais é do que a incorporação de palavras estrangeiras no nosso idioma. Aqui eu coloquei uma charge que tem no livro, que eu acho que fala bem o que é o estrangeirismo, né? O estrangeirismo, sempre que uma palavra vem estrangeira, ela pode ter sido acabou de ser criada lá, ou até uma palavra, um termo que a gente desconhecia. Quando ela vem para cá, ela vem em inglês. A gente pode aportuguesar essa palavra, tá? Ou a gente pode não aportuguesar e continuar usando ela em inglês. Eu tenho os dois tipos, tá? Quando a gente faz o aportuguesamento da palavra, ela passa para o nosso dicionário com uma grafia em português, né? A gente mudou a palavra para a gente utilizar ela em português. Quando a gente não faz o aportuguesamento, a gente pega essa palavra e continua usando ela
em inglês, mas com o sentido que a gente quer ter dela aqui em português, tá? Então, ele é um fenômeno natural, ele vai acontecer sempre, a gente só tem que ficar atento para que a gente não use muito no texto, que não vire uma regra, porque se eu utilizar muito o estrangeirismo no texto, vai comprometer meu texto vai ficar muito pesado, sabe? Não fica legal, vocês podem ver pela charge, né? Que não fica muito legal usar muito não, tá? Por último, sugestão de atividades, tá? Essa sugestão é para que vocês revejam, a gente já viu esses exercícios, já fez. Quem não fez, faça. Mande as dúvidas pelo Positivo On ou por comentários, tá? Passem pra gente as dúvidas, que a gente vai tirando dúvidas de vocês, tá bom? Até a próxima aula. Beijos. Fiquem com Deus.